A lenda do Ipupiara, que na língua tupi significa monstro marinho, percorreu o mundo pela exatidão dos relatos e também na confirmação da existência de figuras letais que viviam no Oceano Atlântico, na época das grandes navegações. Segundo o relato do historiador e cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em seu livro História da província de Santa Cruz, foi encontrado na praia da vila de São Vicente, nos idos 1564, um monstro marinho chamado, na época de Ipupiara. Segundo consta, uma índia escrava passeava à noite na orla da praia, onde hoje é a praia do Gonzaguinha, quando avistou Ipupiara andando na areia. O monstro soltava gritos estranhos. A índia voltou correndo e chamou Baltazar Ferreira. Baltazar era o filho do amo da Índia, o capitão-mor da vila. Mesmo não acreditando na Índia, mas sentindo seu desespero, pegou sua espada e, já no local do avistamento, assustou-se com o formato, pouco nítido, encoberto pela escuridão noturna. Ao se aproximar, Ipupiara tentou fugir e voltar ao mar. Com coragem, Baltazar impediu que o monstro sumisse e, diante dele, perfurou o monstro na barriga. Da ferida, sangue jorrou e mais gritos ouviu-se na tentativa de morder seu oponente. Os gritos de Irecê atraíram os guardas da casa de pedra e os escravos da vizinhança, e no momento em que eles chegaram ao local, o Ipupiara II chamaram os índios, recuperando as forças, atacou-o. Jovem capitão, que só teve tempo de recuar e dar-lhe uma espadada na cabeça, vendo, em seguida, se arrastar pesadamente tentando fugir em direção ao mar. Os muitos homens que tinham chegado impediram a fuga do monstro, e o arrastaram até a vila, onde ficou exposto durante muito tempo. Relatos da época narram que Baltazar Ferreira saiu da batalha sem alento com a visagem do medonho animal e tão perturbado que quando perguntado o que havia acontecido, não conseguiu responder e ficou assombrado e sem fala por um grande período de tempo. É provável que o Ipupiara de Baltazar Ferreira fosse um leão marinho, animal pouco conhecido e assustador para os índios do litoral paulista, pois raramente aparece em terras brasileiras. Outros relatos de aparições de Ipupiaras indicam a existência de machos e fêmeas da espécie. Os machos se parecem com homens de boa estatura, mas com olhos muito fundos. Enquanto as fêmeas parecem mulheres, têm cabelos compridos e são formosas. As lendas indicam que os Ipupiaras são encontrados muitas vezes nas margens de rios. Os nativos e quem conhece a lenda têm muito medo de se encontrar com um deles, pois é muito difícil escapar vivo. Dizem que os Ipupiaras abraçam-se com a vítima, apertando-a com tanta força que deixam o corpo em pedaços. Alguns relatos dizem que, depois de sentir a pessoa morta, o Ipupiara solta um gemido como de pesar. Essas criaturas têm preferência por comer apenas algumas partes da vítima como olhos, narizes, pontas dos dedos dos pés e mãos, e genitárias, por isso muitos corpos de afogados seriam encontrados nas praias com essas partes faltando. O homem sempre teve uma relação conflituosa com o mar, a mesma entidade que abençoava com o pescado poderia, sorrateiramente, tirar a vida de quem dela vive. Aqueles que vivem do mar criam uma relação muito íntima com o fruto do seu sustento. O mar não é só aquele que abençoa, ele é lindo, vivo e um pouco temperamental. Sente-se às vezes uma perigosa confiança sobre ele, e é neste momento que pode-se baixar a guarda e cair nos braços do Ipupiara. Uma das lendas indígenas mais antigas diz respeito aos Ipupiaras ou homens marinhos. Talvez a lenda fosse uma maneira encontrada para explicar o desaparecimento de pescadores e coletores na antiguidade. Ainda hoje admira-se quando um excelente nadador termina por afogar-se em alguma situação difícil e ditados populares como o joelho, respeito, umbigo, perigo. Guiam nossas crianças contra os perigos das águas. No passado não era diferente. Talvez uma das poucas lendas indígenas genuinamente brasileiras que diz respeito ao mar e às águas é a lenda o Ipupiara. Segundo a lenda, os Ipupiaras eram monstros marinhos humanoides que podiam até sair da água para atacar aqueles que por perto estavam, agarravam-os e os levavam para o fundo onde morriam afogados. Talvez a lenda do homem marinho fora criada para explicar por que excelentes nadadores podem inexplicavelmente desaparecerem nos rios e mares. E poderia explicar também por que grupos de pessoas desaparecem. A lenda do monstro marinho Ipupiara correu por todo o litoral, chegou até a Europa e muitos que aqui vinham,
queriam conhecer o local onde o tal monstro aparecerá. Na Praça 22 de Janeiro, junto à Biquinha de Anchieta, em São Vicente SP, foi construído um pequeno lago, com algumas carpas e uma escultura da provável forma física do monstro Ipupiara. O monumento foi inaugurado em 1999, e infelizmente a escultura pegou fogo em 2016.